Bom, a nossa aula de hoje, a aula 13, é sobre o funcionalismo e as suas influências anteriores. Só para recapitular um pouquinho, né? Na aula passada, foi a primeira aula a respeito do funcionalismo, né? Como a gente entendeu que o funcionalismo é uma escola de psicologia que foi fundada nos Estados Unidos, é uma escola puramente americana. Por quê? Antes dele tinha o estruturalismo, que foi fundado ali por Titchener, baseado nas ideias do Wundt. Então, Wundt e Titchener, eles tinham uma ideologia mais estruturalista de se fazer ciência. O Titchener levou o estruturalismo para os Estados Unidos. Chegando lá, ele teve algumas oposições, teve algumas influências que ele também fez sobre os psicólogos experimentais, só que pelo Titchener ter levado o estruturalismo para os Estados Unidos, ele acabou estimulando as pessoas que já tinham, os filósofos, os teóricos que já pensavam o funcionalismo, a se unirem em torno de algumas teorias também. Então, o funcionalismo ele só existiu porque tinha o estruturalismo para fazer um contraponto. Basicamente, eu diria para vocês que a partir de agora, a nossa disciplina até o final vai ser funcionalismo, né? Então, a proposta da ementa do curso, né, o nosso plano de ensino, a partir daqui nós vamos falar do funcionalismo e de vários autores que foram sendo destaques, né, ao longo da nossa história. Então, o primeiro que nós estudamos na aula passada foi Charles Darwin, que criou a teoria da evolução. Então, funcionalismo tem a ver com a ideia de evoluir. E evoluir significa as modificações fisiológicas que nós passamos como espécie, né? Várias questões ali do Darwin vieram para nossa reflexão. E hoje nós vamos falar de uma outra pessoa também muito importante, que teve grande influência na psicologia, chamado Francis Galton. O Francis Galton, ele tinha algumas coisas interessantes para falar para vocês, né? Esse aqui é o Francis Galton, nasceu em 1822, morreu em 1911, contemporâneo também de Charles Darwin, também do Wundt. Tá muito ruim. O quê? O áudio? O áudio tá ruim? Bom, o Francis Galton, ele tinha uma ideia que era falar das diferenças individuais, né? Então, o que nos difere enquanto seres humanos? Temos semelhanças e temos diferenças. E o Francis Galton, ele se interessou por falar dessas diferenças. E nasceu em Birmingham, na Inglaterra, dotado de extraordinária inteligência. Então, diferente do Darwin, né, que era uma criança meio problemática, o Galton não. O Galton ele já era visto como uma criança muito inteligente. Até porque aos 12 meses de idade ele já sabia as letras maiúsculas e aos 2 anos e meio leu o primeiro livro. Aos 16 anos ele se tornou médico assistente. Então a gente já percebe que o Galton ele tinha ali algo de especial porque parecia que ele era uma pessoa superdotada, né? Hoje na psicologia nós chamaríamos isso de superdotação, né? Aquelas crianças que com 2 anos já conseguem fazer coisas que crianças de 7, 8 anos ainda não conseguem, né? Então o Galton é uma dessas figuras aí marcantes da história que eram superdotadas, com toda certeza, né? Porque saber ler com 2 anos é muito rápido, é muito cedo. Ele era muito curioso. E, então, quando ele esteve ali na faculdade, na medicina, né, estudando a medicina, embora fosse uma medicina ainda meio que forçada, porque o pai queria que ele fizesse, né, ele tinha curiosidade de entender, por exemplo, como que os fármacos agiam na pessoa, né? Então, ele começou, a partir da letra A tomar todos os fármacos que tinha no hospital. Ele parou na letra C, porque foi no C que ele tomou o Croton e descobriu que aquilo dava disenteria, né? Porque o Croton era um tremendo de um laxante. Aí ele parou na letra C, mas antes da letra C ele descreveu muitos sintomas de quem tomaria aqueles remédios, né?
ele era fascinado pela teoria da evolução do seu primo, Charles Darwin. Então, o Galton era primo do Darwin. Olha que interessante, né? O Darwin desenvolvendo ali a teoria da seleção natural, né? A teoria da evolução. Enquanto isso, o Galton estava também pensando nessas diferenças individuais, também criando teorias, né? Então, nada mais justo do que começar o funcionalismo como seus pressupostos sendo Charles Darwin e Francis Galton, os dois primos que fizeram ciência na época. O Galton, é interessante que ele começou a fazer um estudo com gêmeos, né? Gêmeos idênticos. E no estudo dos gêmeos, ele começou a tentar determinar quais eram as características que são inatas na personalidade e no temperamento. Então, para quem tem irmãos, né, vocês sabem, mesmo que vocês não sejam gêmeos, né? Aliás, até se forem gêmeos, né, vocês devem perceber que são totalmente diferentes, né? Podem ter muitas características semelhantes, mas tem muitas diferenças. Então, o Galton queria saber o que tinha de inato na personalidade, o que era semelhante, o que poderia ser herdado. Então, os primeiros estudos foram realizados por volta dos anos 1870, e ele foi um dos primeiros, né, a usar questionários para avaliar os traços psicológicos. E enfatizou, né, o aspecto da natureza, as características herdadas na formação do caráter. Então, isso é muito interessante porque o Galton fez esse trabalho pesquisando, né, usando questionários, e hoje nós usamos isso na avaliação psicológica. Então, a psicologia, quando se trabalha com laudos para diagnóstico, laudos periciais para porte de arma, laudos médicos para poder, que a gente oferece para os entrega aos médicos, né? Os laudos para cirurgia bariátrica, tudo isso é feito com base em testes e questionários que precisam ser aplicados de forma rigorosa. Então, o Galton foi um dos primeiros a utilizar questionários para investigar os traços psicológicos. E aí ele chegou numa conclusão bem interessante, porque essa era a teoria dele, de que a herança mental, para ele, existiam os gênios, né? A genialidade, ela era hereditária. Então, a sua tese afirmava que homens notáveis, eles tinham uma tendência a terem filhos notáveis, né? Principalmente na linha direta de sucessão, pai e filho, né? E aí acaba surgindo um movimento chamado eugenia, que ele incentivava o nascimento dessas pessoas notáveis. E ele propôs testes de inteligência para você verificar qual era o grau de inteligência da pessoa, e ele sugeria que essas pessoas casassem, para as que tivessem inteligência superior, se casassem e tivessem filhos, para poder fazer uma seleção, como a seleção natural do Darwin, só que uma seleção artificial, né? Para que pudesse cada vez mais o planeta ser habitado por pessoas mentalmente dotadas, né? Então, o Galton, ele trouxe essa ideia de eugenia, que influenciou a educação no Brasil, por exemplo, lá nos primórdios da educação, aquele movimento eugenista, né? Em que tudo tinha um padrão e o que tivesse fora do padrão não seria aceito. Teve muita coisa em torno de preconceitos, principalmente preconceitos raciais, inclusive, que são atrelados, né, ao conceito de eugenia. Mas aqui nós vamos nos ater... Professor, será que o Hitler leu ele? Bom, estava pertinho, né? Então, não sei. Mas deve ter lido alguma coisa, pelo menos, ou pensado muito parecido, né, Delair? Porque é uma coisa muito interessante, porque ele queria a raça pura, né? E o Galton, ele não falava de uma raça pura, mas ele falava que a adaptação tinha que ser feita dessa forma para que os mais bem dotados, os mais inteligentes pudessem sobreviver, né? Então, tem muitas coisas sérias aí que a gente vai falar um pouquinho sobre Galton, mas a gente vai se apegar
ao que ficou de bom dele, porque a gente tem que ser assim com a psicologia, construir a teoria do que ficou de bom e tirar, deixar um pouquinho de lado, né? Não utilizar os aspectos que não foram socialmente úteis, né? Porque a gente está aqui para prestar um serviço à sociedade. Então, não dá para a gente ter a ideia de uma eugenia, mas a gente pode pensar em testes de inteligência. Por quê? Os testes de inteligência vão nos ajudar a avaliar o nível de capacidade intelectual de uma criança, por exemplo, se ela está de acordo com a idade dela. E conforme o resultado, nós podemos diagnosticar, junto com os médicos, né, diagnosticar possíveis transtornos de desenvolvimento. Né? Então, a gente não usa para segregar, a gente usa para poder diagnosticar, auxiliar no tratamento e fazer a inclusão, diferente da ideia inicial, né? Mas aí a psicologia ela se transformou e sobrevive porque tem essa visão inclusiva, né? O Galton é fantástico porque ele foi em busca de ferramentas, né? E ele estudou muitos problemas estatísticos de mensuração e, às vezes, quando ele não encontrava a ferramenta adequada, ele criava as ferramentas estatísticas, né? Para ele, a inteligência, né, era um fator hereditário. Então, foi um assunto polêmico, politicamente problemático, né? E Galton, mesmo assim, foi em frente com essa teoria e desenvolveu a historiometria, que consistia num método para analisar diversos registros de famílias de pessoas inteligentes. Então, com o objetivo de determinar o padrão da inteligência, né? Eu acho que a própria família dele podia ser um exemplo, né? Porque o Charles Darwin foi um grande cientista e ele também, então, provavelmente, a única questão que se opunha a isso é que ele tinha que achar famílias inteligentes que estavam no lugar certo, fazendo o trabalho certo para se destacar. Porque, às vezes, isso é um outro movimento que a gente teria depois, né, na parte da Revolução Industrial, que às vezes a pessoa está trabalhando no lugar errado. A inteligência dela não é para aquilo, é para outra coisa. Só que o Galton não pensou nisso naquela época. Ele simplesmente classificou inteligência e ponto. Depois nós vamos entender que existem diversos tipos de inteligência que precisam ser estudados também. E aí ele concluiu que essa linha de descendência direta entre pai e filho havia uma certa conexão entre a inteligência e essa hereditariedade. Foi a conclusão que ele chegou. Com relação à herança mental ainda, né, ele fala assim que mesmo com a dificuldade de compreensão de como isso acontece, né, o Galton ele não sabia especificar como exatamente a inteligência era transmitida através das gerações, né? Mas ele cunhou então esse termo eugenia, que tinha pelo menos uma certeza, que os dados que comprovariam a sua ciência surgiriam do trabalho de registro sistemático, de análise estatística das características dos progenitores e que os seus ancestrais transmitiram à prole, né? Para ele, então, a transmissão das características não se limitava aos aspectos físicos, mas também às habilidades e talentos intelectuais. Então, pega o que o Darwin falou, que ele leu Darwin e achou fantástico, quando ele pegou o livro A Origem das Espécies, né? Ele ficou encantado com a genialidade do primo dele, né? E aí, no Darwin, nós temos a transmissão da genética, né? Nós temos uma ideia de que algumas características são herdadas pelas gerações, só que Darwin falou de características físicas, enquanto o Galton utilizou essa ideia para trazer também a teoria dele de que não só as características físicas, mas também habilidades e talentos intelectuais poderiam ser transmitidos pelas gerações. E, claro, como matemático também que foi, né, ele desenvolveu métodos estatísticos. Então, o Galton nunca ficava totalmente satisfeito com o problema até que ele conseguisse quantificar todos os dados e analisar de forma estatística, porque para ele a estatística mostrava a verdade, né? Então, quando ele precisava, ele até desenvolveu os próprios métodos e se inspirou em Quetelet, que foi o primeiro a utilizar métodos estatísticos e o conceito de curva normal de distribuição de dados biológicos e sociais. Então,
Eu vou mostrar o quadro porque fica mais fácil a gente entender o que é essa curva normal de distribuição, né? Enfim, antes a estatística era aplicada a dados matemáticos, né? Como, por exemplo, os estudos de laboratório, né? Você tinha as experiências e você poderia quantificar. Depois, né, o Galton começou a trazer também uma ênfase maior do uso da estatística para as ciências humanas. Então, aqui, vocês estão vendo a curva, né? A curva normal. Aqui a média é o bem que está no centro. Vamos supor assim, que de 1 a 10 a média seja o 5. Né? Então, bem no meio aqui tem a média. O que diverge da média é chamado de desvio padrão. Né? Então, esse desvio padrão, ele pode ser para mais ou para menos. Então, vocês já devem ter escutado, por exemplo, em época de eleição, o jornal falar assim, né? As expectativas de voto são de 50, não sei quantos por cento para o fulano de tal, para mais ou para menos. Né, com 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Isso significa que o desvio padrão pode acontecer de ser menos ou mais que a média que foi estabelecida ali no cálculo que eles fizeram. Né? Então, a curva de Galton, né, é justamente esse estudo, né, de como que essa curva se forma. E ele chegou em conclusões muito interessantes. Né? Ele produziu também algumas medidas científicas por meio da estatística, que é o conceito de correlação. Eu fiz um quadro aqui, eu peguei algumas imagens, né, que representam a correlação e eu coloquei alguns exemplos que eu pensei para a gente poder transformar isso em algo mais concreto. Né? Por exemplo, vamos falar de matemática em aula de história, né? Olha que interessante. Você tem ali, né, o eixo X e o Y, certo? Aqui no desenho. E esses pontinhos representam, vamos supor, cada um desses pontinhos representa uma pessoa que foi entrevistada por um psicólogo que queria entender o estilo de vida saudável. E ele chegou à constatação que existe uma correlação positiva. Significa que quanto mais X, mais Y. Vocês percebem que os pontinhos eles vão subindo, né? Eles começam aqui do canto inferior esquerdo e vão subindo para o canto superior direito. Então, existe uma correlação positiva. Conforme vai subindo para o nível de Y, vai também se aproximando do X, do final do X. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que quanto mais a pessoa leva um estilo de vida saudável, mais ela vai ter expectativa de vida. Certo? Então, aqui seria uma correlação positiva. Uma correlação negativa seria essa daqui. Vocês percebem que quanto mais próximo da barrinha aqui do Y, né, mais altos, né, os pontinhos chegam ali no Y, mais baixo ficam os pontinhos do X. Então, é uma correlação negativa. Então, eles estão se distanciando, X e Y estão distantes. Então, quanto mais exercícios físicos, o exemplo, menos sedentarismo, certo? Então, a pessoa tem uma correlação negativa. Quanto mais tal coisa, menos a outra coisa. E, por último, nós temos esquece aqui, tá errado. Tá? É quando não há correlação. Eu esqueci de trocar o título aqui na hora de fazer o slide. Quando fica totalmente aleatório, o gráfico fica totalmente aleatório, então não existe uma correlação. Então aqui eu fiz uma brincadeira, né? Por exemplo, o tamanho do nariz e a mentira. Quanto maior o nariz, mais a pessoa é mentirosa. Não existe uma correlação. Então isso tudo, para que serviu na psicologia? As pesquisas de comportamento, de personalidade, os estudos sociais também foram influenciados por essa ideia estatística, que nos ajuda a ter uma noção de como que as coisas funcionam. O Galton também nos trouxe a questão dos testes mentais, né? Ele imaginava que a inteligência podia ser medida com base na capacidade sensorial individual. E que quanto mais inteligente, mais alto seria o nível de funcionamento sensorial do indivíduo, né? O que significa isso? Quanto mais a pessoa fosse inteligente, mais sensível ela seria, mais refinado os sentidos dela seria. E aí tem aqui uma imagem, uma foto do movimento eugenista, né? Em que eles mediam o tamanho da cabeça,
tamanho, da distância entre os olhos, distância dos braços, tudo eles mediam para poder ter uma base física para se dizer que a pessoa era ou não capaz, era ou não inteligente, né? Então eles tinham algumas ideias ali que se baseavam muito no físico, né? Então ele se inspirou também na visão do John Locke, de que todo conhecimento é adquirido por meio dos sentidos. Lembra do Locke, ele fala disso, né? Logo, as pessoas mais inteligentes teriam também os sentidos mais aguçados. Tudo que a gente aprende é pelos sentidos, na visão do Luke. Então, o Galton concorda com ele e diz assim, se você é capaz de aprender melhor do que os outros, significa que você também tem os sentidos mais aguçados. Então, como os sentidos é a única coisa que a gente conseguiria medir, naquele momento, pelo menos, que era possível ser mensurado, era a nossa relação com os sentidos, foi a partir daí que surgem alguns testes mentais para se chegar à ideia de que a pessoa é mais ou menos inteligente, né? Olha só essa imagem que interessante, né? O pesquisador ele está medindo os braços dele, né? Então é bem interessante que o Galton ele criou vários testes como instrumentos de mensuração dos sentidos. Por exemplo, ele criou um pêndulo que foi calibrado para medir a precisão com que a pessoa consegue encontrar dois pontos da mesma cor. Então, assim, a percepção visual da pessoa, ele conseguia mensurar através de um pêndulo que foi calibrado para aquela medida. Então, é bem interessante como que ele pensou estrategicamente para criar mecanismos para mensurar as coisas, né? Ele criou 17 testes para mensurar questões físicas, como o alcance do braço, igual está aqui no lado, né? E ele levou esses testes a um custo simbólico, né, para o laboratório antropométrico, né, que ficou na Exposição Internacional da Saúde por uns 6 anos, lá pelos anos 1884. Então, as pessoas passavam pelo teste e chegavam no final, recebiam um cartãozinho com um relatório de como elas se saíram, né, qual era a medida dela. E 100 anos depois, os psicólogos americanos constataram de que todos esses dados que ele recolheu nesses 6 anos que ele ficou nesses 17 testes, né? Alguns psicólogos americanos foram reestudar os dados que o Galton tinha obtido e constataram que esses dados tinham uma consistência estatística muito grande e que, inclusive, os dados que o Galton conseguiu obter daquela pesquisa mostravam as tendências no desenvolvimento infantil, juvenil e adulto dentro da população testada. Então, significa que o Galton trouxe até ideias para a psicologia do desenvolvimento, de como você consegue obter dados sobre essa tendência do desenvolvimento fisiológico, né, que acontece da infância até a nossa velhice e depois, né, o fim da vida. Não para de ter movimento. Uma coisa bem interessante, né, que o Galton também traz, é o conceito da associação de ideias, né? Então pensa aqui nessa imagem, né? Você está ali no interruptor, passa ali por um cérebro, chega na luz. Então a conexão, né, a associação de ideias, é muito importante isso. Por quê? Primeiro ele disse que a diversidade de associações de ideias, a gente sempre está associando conceitos, associando ideias, um pensamento sempre está vinculando a outro. E ele disse também que o tempo de reação, o tempo necessário para a produção de associações, ele conseguiu mensurar isso. Ele fazia, né, com que fosse possível você mensurar o tempo de reação entre uma associação e outra. Então, ele também se colocava, às vezes, como um sujeito da própria pesquisa, né? Essas ideias foi muito interessante porque influenciaram a ideia do Freud. Quando Freud foi falar do inconsciente, o Galton ele ficou bastante empolgado, né, com a influência dos processos de pensamento. Porque quando ele começou a experimentar a associação de ideias dentro dele mesmo, né, ele percebeu que algumas coisas que vinham à tona de memória da vida dele são coisas que ele imaginou que ele tinha esquecido. Então, que já tinham passado e que ele nunca mais lembraria. Então, veio de algum lugar que poderia ser chamado inconsciente. Então, para ele, né, existe uma influência no nosso processo mental, sim. Por meio das associações de ideia, nós conseguimos trazer à tona coisas que foram esquecidas há muito tempo. E ele publicou isso na revista Brain, em 1879. Lá em Viena,
Freud, que era assinante dessa revista, ele leu sobre essa ideia do inconsciente. Ele também tinha algumas concepções sobre o inconsciente, já tinha construído alguma coisa, e ele com certeza foi também influenciado pelas ideias do Galton. E aí nós temos hoje um teste de associação de palavras. Existem vários testes linguísticos para a gente entender áreas do cérebro, como que funcionam, se estão funcionando de forma adequada por meio de associação de palavras. Então, é algo que foi antigo, anos 1879, que foi aprimorando aos poucos e se chegou aos dias atuais ainda, sobreviveu essa ideia, né? A associação de ideias também influenciou Freud, porque tem uma técnica na psicanálise, quem faz terapia na abordagem psicanalítica vai saber, que se chama associação livre, né? Que consiste em a pessoa colocar livremente aquilo que vem à mente dela. Conforme vem uma ideia, uma ideia surge, ela fala sobre aquela ideia, ela conecta em outra ideia e vai associando com outras até que ela chega numa conclusão ou traz à tona memórias lá do passado que influenciaram na vida dela. Então, a associação de ideias, o Freud depois também teve como associação livre, uma técnica de psicanálise. Outra coisa interessante que o Galton foi tentar entender, né? Ele também pesquisou a respeito das imagens mentais e que marcaram também a primeira aplicação mais ampla, né, do questionário psicológico. Então ele pedia que as pessoas lembrassem de alguma cena, né, como um café da manhã que eles tiveram, por exemplo, e descrevessem se aquela cena ela era obscura, se ela era nítida, se era uma cena clara ou escura, coloridas ou não. Então ele também trouxe um pouquinho ali do que o Wundt fez com os estímulos, né, com a introspecção, e aí entrou na questão das imagens mentais. Então, o que ele percebeu é que as imagens descritas pelas mulheres e pelas crianças eram mais concretas e detalhadas. Interessante, né? Até alguns cientistas que eram homens, que tinham feito a pesquisa dele, não conseguiam descrever com tanta nitidez algumas cenas que eles tinham vivido naquele dia mesmo, né? Como o café da manhã. Então ele descobriu que essas imagens mentais, assim como muitas outras características humanas, eles estavam distribuídas na população conforme a curva normal. Então ele fez aí o questionário. Olha qual que é a importância de se ter um questionário estruturado, né? A mesma pergunta, para que a pessoa descreva do jeito dela, tudo bem. Tem algo subjetivo aí que é da pessoa? Tem. Só que se você pega 1000 pessoas e pergunta a mesma coisa, de experiências diferentes, o que ele percebeu ali? Que uma parte daquelas pessoas, que eram a média, tinham uma capacidade muito semelhante de descrever as imagens mentais. Então, por isso que ele percebeu que isso se dava muito mais em mulheres e crianças do que nos homens. A forma concreta e detalhada de lembrar das coisas. Mulheres e crianças tinham mais facilidade. Então, ele percebeu isso naquela curva da normalidade. Então, lembra aquela curva do Galton, que aqui no meio ficaria a população feminina e crianças, e nas laterais ficariam mais os homens, né? Com as dificuldades de descrever com maior nitidez as imagens. Galton estudou outros tópicos também. Por exemplo, ele quis ele quis entender como que era o estado mental de uma pessoa paranoica, né? Vocês não sei se já viram alguém paranoico na vida, mas é bem engraçado, se não fosse trágico, a pessoa sofrer daquilo, né? Então, o Galton, ele quis estudar um estado mental da pessoa paranoica. O que ele fez? Ele se colocou na condição do que seria uma pessoa paranoica. Então ele saía na rua e achava que os cavalos estavam olhando para ele de um jeito a avaliar ele, e quando ele olhava para os cavalos, parecia que os cavalos desviavam o rosto, né? Então ele tinha essa impressão, porque ele saiu na rua com essa intenção de se colocar no estado mental de uma pessoa paranoica. Ele tinha muito interesse por quantificar coisas. Então, quando ele estava numa palestra, num teatro, né, ou numa aula, em algum lugar onde ele tinha um intervalo e as pessoas ficavam ali conversando, ele começava a observar quantas pessoas bocejavam, né?
Então, para ele estabeleceu ali uma média de que, dependendo do bocejo, poderia estar associado, a quantia de bocejo poderia estar associado à capacidade daquele evento causar tédio nas pessoas. Então, tudo ele foi pensando, né? Ele foi tão brilhante nesse sentido que ele criou uma coisa chamada aritmética olfativa. O que ele fez? Ele trocou o número por cheiros. Então, ao invés de número 1, ele colocou um aroma, né, que representasse o número 1, outro que representasse o número 2. E ele treinou o cérebro dele para desconstruir a ideia de números e trocou os números por aromas e chegava a fazer contas por meio de aromas. Pensa a ideia do Galton, como era, né? Ele foi se meter também com assuntos de fé religiosa, foi muito contestado, enfim, teve muitos tópicos que o Galton ele foi bem incomodativo e muitas coisas preconceituosas, como a gente falou da eugenia, surgiram dele ali também, só que foram úteis para a criação desses testes e tudo mais. Claro que Galton, assim como Darwin, ele teve grandes influências na nossa psicologia, né? Então, embora ele não fosse um psicólogo, né, o Galton era matemático, até filósofo, a gente poderia dizer, ele estudou assuntos diversos, como, por exemplo, a adaptação. Assim como Darwin falou sobre adaptação, ele também trazia esse conceito de que a sobrevivência era do mais bem adaptado, né? Ele estudou sobre hereditariedade versus ambiente. Nós sabemos, por exemplo, hoje cientificamente falando, né, que existem determinados tipos de doenças que são hereditárias e tem determinados tipos de problemas que só vão desenvolver dependendo do ambiente em que a pessoa está. Por exemplo, a gente pode ter uma situação, né, que a gente tem assim um estudo, não significa que seja hereditário, existem fatores, né, que pode-se dizer, por exemplo, que a esquizofrenia tem alguns traços hereditários, mas pode não ser. Então, a gente não tem ainda uma conclusão a respeito da esquizofrenia, mas o que a gente sabe é que às vezes a pessoa, ela tem uma vida normal, vamos chamar de normal, até o dia em que o ambiente causa uma ruptura nela. E aí ela cindindo, ela não se torna, né? Ela simplesmente tem o aflorar daquele problema psiquiátrico, né? O Galton também veio com as ideias de comparação das espécies. Isso ajudou muito depois o desenvolvimento da psicologia comportamental, né? Porque aí você começa a estudar o animal e perceber que existiam semelhanças com os seres humanos. Isso foi depois desenvolvido melhor pelos pensamentos do behaviorismo, né? O Galton também se interessou pelo desenvolvimento infantil, de forma a quantificar isso por meio de estatísticas e os testes mentais, como a gente já conversou. Então, o seu trabalho, ele influenciou mais a evolução da psicologia americana do que o próprio trabalho do Wundt, porque o Wundt, ele teve uma certa influência para a construção, para a fundação da psicologia, só que os Estados Unidos têm uma cultura muito diferente da Alemanha, né? Os americanos, eles têm uma visão muito prática das coisas, né? Então, essa praticidade americana estimulou que ideias fossem adotadas mais no sentido prático, como o Galton. É mensurar, é calcular, é fazer análise estatística, é você pôr em prática alguns testes para poder chegar em conclusões, do que ficar ali treinando várias e várias vezes, né, observadores para fazer um método de introspecção igual o Wundt fez, né? Então, a psicologia americana, ela já exigiu um pouco mais de agilidade, né, do pensamento da psicologia. Uma das principais contribuições para a psicologia funcionalista, nós podemos chamar isso tudo que a gente está conversando de psicologia funcionalista, foi que ele teve uma busca pela identificação dos modos pelos quais as mentes individuais diferiam e técnicas para medir essas diferenças. Então, qual que é a diferença da minha mente com a mente de vocês e entre vocês a diferença da mente entre vocês? Ele ficou curioso de entender essas mentes individuais. Isso é muito importante para a psicologia, é uma das maiores influências na psicologia, porque hoje nós entendemos que cada pessoa tem um mundo totalmente diferente dentro de si, e nós precisamos olhar para as diferenças, entender as diferenças e entender cada pessoa que está diante de nós na sua singularidade também, na sua individualidade.
Então, ele teve técnicas para medir essas diferenças. Por que que é importante se pensar em técnicas para medir as diferenças? Porque existe aquele cálculo da média. Então, se um número X de população considerada estatisticamente suficiente para dizer que a média da população brasileira é que se atinge um QI de tantos, um QI, quociente de inteligência tal, então o que tiver acima desse valor vai estar acima da média. O que estiver abaixo está abaixo da média. Então, isso facilita que a gente faça as avaliações de uma forma mais precisa. Assim como os testes de personalidade também têm um pouquinho dessas mensurações, testes que não sejam projetivos, né? Testes que sejam mais descritivos, né? Como associação de palavras também. Tem aqui também os testes de inteligência, que aí vão se dividir em outros tipos de inteligência, inteligência motora, inteligência espacial, tem vários tipos de inteligência, né? Testes para se chegar a como que a pessoa é produtivamente, se ela consegue ser mais produtiva ou menos produtiva, ou quando cai produtividade, o que está acontecendo, né? Testes para se verificar, por exemplo, o nível de estresse. Olha que interessante. Tudo isso partiu da teoria do Galton. Galton foi um dos primeiros a influenciar. Então, hoje nós conseguimos avaliar a pessoa pelo estresse dela, o grau de depressão, o grau de ansiedade, tudo com escalas que também foram criadas com esses pensamentos. Não foi Galton quem criou, mas os psicólogos depois do Galton foram se inspirando nele e aprimorando os métodos de mensuração para se chegar ao que a gente tem hoje, né? Então, ele se baseou num ponto de vista muito específico que ele chamou de teoria da eugenia, como nós já falamos. E essa, por sua vez, possibilitou a criação dos testes de inteligência na psicologia. E hoje nós conversamos, compreendemos, né, as principais ideias do Francis Galton, conhecemos as influências de Galton na psicologia moderna e discutimos a respeito das diferenças individuais e a eugenia na visão de Galton. O exercício vai ficar disponível no Google Class para vocês, né? Acredito que amanhã eu já disponibilize lá para vocês poderem praticar algumas referências bibliográficas, certo? Agora eu vou